Jeremias, capítulo 30, verso de número 3. Jeremias 33. Diz assim: porque dias virão, diz o Senhor, em que mudarei o destino do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles dela tomarão posse. Assevera o Senhor. Estas são, pois, as palavras do Senhor comunicadas a Israel e Judá. Assim diz o Senhor: eu ouço gritos horríveis de pavor, mas nenhum brado de alegria. Eu indago a vocês, pois, considerem: pode porventura um homem dar à luz filhos? Ora, eu vejo vocês grávidos. Vejo todos os homens com mãos sobre o ventre, como uma mulher que está prestes a dar à luz a um filho. Porque todos os rostos estão descorados e pálidos. Eu vos afirmo, grandes coisas vêm do Senhor sobre vocês. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus, eu louvo ao Senhor por essa noite, por esse tempo. Aprove ao Senhor que nós estivéssemos aqui nesse dia chuvoso. Aqueles que estão em casa também. Nós já sentimos a Tua presença aqui. Já ouvimos o Senhor falando conosco, ministrando o nosso coração. Mas nesse momento eu te peço, fala conosco através da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar o nosso coração aqui, que nós possamos ser chacoalhados pelo Senhor. E que a gente saia daqui pronto para viver tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Assim eu oro e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, o tema do que eu queria compartilhar com vocês essa noite é grávidos de uma promessa. O Senhor está falando com o povo de Israel. Eles estavam cativos, eles tinham sido levados para o exílio babilônico. Nabucodonosor tinha conquistado a terra deles, e o Senhor, Jeremias começa então a falar com o Senhor e pedir uma resposta de Deus de até quando eles iam viver esse exílio. E essa palavra do Senhor vem sobre eles, e o Senhor começa falando que grandes coisas vão acontecer, mas depois o Senhor faz uma indagação. Ele diz: olha, pode porventura homens dar à luz a filhos? Irmão, a gente sabe que isso naturalmente é impossível, graças ao bom Deus, não é? A gente não dá à luz a ninguém, não é? A gente não engravida, a gente não incha, a gente não, né? A gente não sente a dor do parto, a gente não corta na cesárea, não faz nada disso, né? Nós somos incapazes de gerar uma vida dentro da gente. O Senhor sabia que isso era impossível. Então eu entendo que nesse momento o Senhor está falando com o povo de uma verdade espiritual que está acima daquilo que é natural. Entenda, tudo aquilo que é natural foi criado para nos mostrar algo espiritual da parte de Deus. Não é à toa que Deus achou por bem que as mulheres dessem à luz a filhos. O Senhor estava querendo nos ensinar um processo da vida, que não é só físico, também é espiritual. O Senhor diz para eles: olha, eu vejo homens, eu vejo vocês grávidos, vocês estão prestes a dar à luz, uma promessa está nascendo, uma palavra foi liberada, uma promessa foi gerada para esse povo de Israel no exílio, desde quando eles foram levados cativos. O Senhor já disse para eles: eu vou trazer vocês de volta um dia. Então, o Senhor diz para eles: mas vocês estão na fase final. Eu vejo vocês como mulheres, né? Eu vejo os homens segurando assim, né? Como as mulheres quando vão dar à luz. Queridos, quando a gente olha para esse mesmo elemento de uma forma espiritual, a gente vai entender que existem palavras. Quantas vezes o Senhor já liberou palavras sobre nós? Você veio num culto, ou estava em algum lugar, e Deus liberou uma palavra sobre você, e aconteceu naquela mesma semana. Já aconteceu isso com você? Do Senhor falar algo com você num culto, numa reunião de oração que você estava, e de repente, no mesmo dia, ou na mesma semana, aquilo que Deus falou acontece, se cumpre.
Porque palavras do Senhor são liberadas, e quando palavras elas são liberadas, elas são instantâneas, elas são imediatas, mas quando uma promessa do Senhor é liberada, essa promessa precisa ser gerada. Não vai ser instantâneo, não vai ser agora, não vai ser nesse momento, nesse exato momento, começa-se um processo, e quando a gente olha para o processo de uma gravidez mesmo, de uma gestação de uma mulher, falando agora no olhar natural, ele passa por 3 fases, por 3 momentos. O primeiro é a concepção, que é o mais fácil de todos, não é? A hora que você faz o filho ali, não é? Você às vezes nem sabia e o filho foi feito, não é? Depois ele passa por um processo de desenvolvimento, aquela criança começa a desenvolver ali dentro da mãe. Só por último então vem a fase do nascimento. Eu queria então bem rápido olhar para essas 3 fases de uma gestação natural, para falar com você hoje sobre algo espiritual, sobre uma promessa que Deus liberou sobre a minha e sobre a sua vida, e que nós precisamos gerar ela como uma mulher que está gerando um filho. O primeiro lugar então é a concepção, e talvez essa é a melhor parte do processo todo, aquele momento onde Deus libera uma promessa sobre a nossa vida, aquele momento onde Deus fala coisas pessoais conosco, onde Deus fala a respeito de onde Ele quer nos levar, onde Deus fala a respeito de onde nós vamos conquistar. Nós poderíamos usar esse momento de concepção, de onde a promessa é liberada, talvez no começo da nossa conversão, as palavras que nós recebemos do Senhor, lá no início, quando nós começamos a caminhar com o Senhor. Uma coisa é verdade, querido, todos nós temos palavras de Deus liberadas ao nosso respeito. Todo mundo tem uma promessa de Deus liberada ao seu respeito, sejam elas promessas que estão na Bíblia, que são gerais para todo mundo, ou palavras específicas que Deus falou só para você, mas todo mundo tem palavras que Deus liberou sobre a sua vida. E assim também foi com Abraão. Em Gênesis 15, verso de número 5, anota aí, depois você lê em casa, diz assim: então o Senhor conduziu Abraão fora da tenda, e orientou dizendo: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que você pode. E prometeu: será assim a tua descendência. Verso 6, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Querido, Deus está falando com Abraão. Abraão já tinha passado por um primeiro processo, onde Agar tem um filho dele, né? Sara não podia ter filhos, e ela oferece a sua serva para que dê filhos a ele já tinha passado por isso, e de repente o Senhor está falando com ele, o Senhor está liberando promessas ao coração dele, e ele está achando que Deus está falando do filho de Agar, e Deus diz para ele assim: não, eu não estou falando desse filho, eu vou dar um filho para você, e esse filho vai ser seu. Então Deus diz para ele: olha para o céu, você está vendo as estrelas? Conte elas agora. Irmão, numa noite bem estrelada, não dá para contar, é ou não é? Então Deus libera a promessa sobre ele: assim vai ser a sua descendência. Querido, todos nós já passamos por momentos da nossa vida, onde o Senhor, assim como fez com Abraão, Ele fez com a gente.
Ele liberou promessas sobre nós, Ele disse que nós seríamos abençoados, Ele diz onde nós chegaríamos, Ele disse qual é o sonho dele a respeito de mim e de você. Querido, quando você está em um processo de concepção, você está concebendo essa promessa do Senhor na sua vida, você indispensavelmente vai ter que passar por um lugar chamado fé. A palavra diz que Deus faz uma promessa a Abraão, Deus está liberando, é fresco, é novo, Deus está fazendo agora. E a palavra diz: Abraão creu naquela promessa. Quantas vezes nós não vivemos o cumprimento das promessas que Deus liberou sobre a nossa vida, porque quando nós recebemos uma palavra, uma promessa de Deus, a gente não crê. A gente não consegue acreditar. Deus libera palavras, isso seja através da sua palavra, seja através de pessoas que Deus vai usar ao longo da nossa vida, e quando Deus fala conosco, a gente fica: será que é Deus que está falando? Mas será que é assim mesmo? A palavra está dizendo, o momento em que a promessa é concebida, é um momento não que Deus fala, mas o momento que Abraão decide crer. Quantas vezes nós ficamos só do lado exterior, a gente ouve as promessas de Deus para a nossa vida, e elas ficam aqui, né, no lado de fora, a gente ouve falar: que legal, que tudo bem, que coisa, né, será, vamos ver. As promessas vão se cumprir na nossa vida, quando a gente passar por esse processo que nós vamos falar todo aqui, e a primeira parte é: eu preciso ouvir a promessa de Deus, eu preciso pegar ela que está aqui fora, eu preciso cravar ela no meu coração e crer. Deus falou isso a meu respeito, e vai acontecer. Caleb chega até Josué, no livro de Josué, para falar sobre a possessão da terra que ele havia recebido. Vai haver a distribuição das terras, não é? E ele chega para Josué e diz para Josué: Josué, eu sei o que Deus falou a respeito de mim e de você naquele dia. Eu lembro quando Deus liberou uma promessa sobre mim, e eu acreditei nessa promessa. Se você ler bem direitinho, você vai ver que Caleb está chegando perto de Josué e falando assim: não dá um de doido não. Você ouviu o que Deus falou sobre mim e sobre você, e eu também ouvi, então agora vamos, dá a minha parte. Irmão, Caleb demora 45 anos para ver a promessa se cumprindo, mas 45 anos depois, ele diz assim: a minha fé é tanta na promessa que Deus me deu, que existem gigantes lá naquela terra, e a força que eu tinha 45 anos atrás, eu tenho hoje. Um senhor de 85 anos está dizendo: eu vou lá, e eu vou dar um pau em tudo aquele gigante. Ele creu. Querido, talvez essa noite seja a noite de você pegar as promessas que ainda estão aqui do lado de fora, e você cravar elas no seu coração e dizer: Deus, eu creio naquilo que o Senhor falou a meu respeito. Irmão, tem palavras que Deus liberou 10 anos atrás, quando nós começamos a pastorear, e elas estão se cumprindo agora. Mas elas só estão se cumprindo porque um dia Deus falou, e no meu coração, no coração da Marina, nós decidimos crer naquilo que o Senhor estava falando. Talvez essa noite seja a noite de você relembrar quais são as promessas que Deus liberou sobre a sua vida. E talvez também seja a noite de você reconhecer: você até ouviu, você até entendeu, mas você ainda não creu. E o processo de crescimento e desenvolvimento dessa promessa, até o dia do seu cumprimento, só vai começar quando você sair do lado de fora, colocar ela do lado de dentro e dizer: eu decido hoje crer nas palavras e nas promessas de Deus a respeito da minha vida. Se Deus disse, vai acontecer.
Se Deus diz que a minha família ia ser abençoada, vai acontecer. Se Deus diz que toda a minha família ia servir ao Senhor, vai acontecer. Nós precisamos passar pelo processo, e a primeira parte do processo é acreditar que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera através de nós. Talvez você está aqui hoje, você não consegue acreditar mais na conversão de alguém que Deus falou que um dia estaria aqui com você. Talvez você desacreditou das promessas, e eu quero dizer uma coisa para você: Deus separou esse tempo, Deus separou essa noite, Deus trouxe você aqui para dizer para você: aviva no teu coração as promessas que eu te fiz, volte a acreditar, volte a sonhar com elas, volte a gerar elas dentro do teu interior. Mas tudo bem, depois que você passa pelo processo de concepção, está ali já, a promessa está ali, está firmada, está cravada dentro do teu coração, você vai ter que passar pelo processo do desenvolvimento. Eu nunca vi uma mulher ficando grávida hoje, e semana que vem ganhando neném, vocês viram? A coisa boa seria, né, uma semaninha só de gravidez, já põe para fora, já, né? Não, ela precisa passar por um processo, 40 semanas, tem uns apressadinhos que nascem antes, né? Mas o normal é 40 semanas, 40 semanas de muita coisa acontecendo, não é? A barriga começa a crescer, o rosto começa a dar uma inchada, vem enjoo, um monte de coisa, não é? E de repente, querido, nós vamos ver que no mundo espiritual não é diferente. Quando nós recebemos uma promessa de Deus, e a gente coloca ela no nosso coração como uma verdade de Deus, a gente vai descobrir que na sequência dos próximos dias, algumas coisas vão começar a mudar na nossa vida também. Mas nem tudo é fácil, não é? Nem tudo no processo da vida é fácil, nem tudo numa gravidez natural é fácil. Tem coisa boa, mas também tem coisa terrível, não é? E eu aprendo algumas coisas com isso. O primeiro ponto aqui, sobre o processo, é que você não pode tentar avançar etapas. Eclesiastes 3, verso 1 vai nos dizer: existe um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para tudo debaixo do céu. Querido, uma criança que nasce de 5 meses, dificilmente vai sobreviver. Tem algumas histórias aí, não é? Mas dificilmente 5 meses uma criança vai sobreviver, porque ela tem o tempo certo. Um parto de 6 meses vai ser feito só em último caso, se não tiver mais jeito. Mas se tiver jeito, o médico vai mandar a mãe para casa, vai dizer: olha, fica deitadinha, coloca as pernas para cima, vamos segurar essa criança aí. É verdade ou não é? As mulheres que já passaram por gravidez aqui. Porque existe um tempo certo para todas as coisas. Mas quando nós estamos vivendo o processo de Deus, o processo de desenvolvimento das promessas de Deus em nós, nós queremos que a criança nasça antes do tempo. E se ela nascer antes do tempo, ela vai morrer. Existe gente que não consegue viver as promessas de Deus para a sua vida, porque quando o processo está acontecendo, quando a criança está desenvolvendo, quando a promessa está se desenvolvendo ali dentro, ele tenta avançar e fazer com que aquela promessa nasça antes do tempo, e não vai vingar, não vai dar certo. Gente que não consegue viver os processos da vida, gente que olha para pessoas que estão na frente dele e diz assim: olha, mas está ganhando mais que eu, mas também ele está no processo antes de você. Sentei com um camarada esses dias, alguns meses atrás, eu estava aqui na igreja, ele passou aqui, um pastor, perguntou se podia conversar comigo, subimos no escritório conversar, e ele só reclamando da vida, e eu dando palavra de ânimo para ele: querido, fica firme, vai dar tudo certo. E ele falou para mim assim: para você é fácil falar, eu passo aqui no domingo, a igreja está cheia, está lotado de carro ali fora. Eu falei: mas não foi sempre assim.
Nós passamos pela Bento Munhoz. Tinha culto na Bento Munhoz que tinha eu, a Marina, o Vinícius, a Rô, a Marcia e o Paulo. A Nayara ainda não era da família. É ou não é? Não foi sempre assim, mas eu estou numa fase do processo que você ainda não está. Mas você precisa ficar firme, ficar fiel. Quantas vezes nós medimos o quão Deus é bom por como a vida do outro está. Cada processo é um processo. Cada gestação é uma gestação, não é? Quer ver uma mulher que enjoou quase a gravidez inteira, quer ver ela ficar com uma raiva, ela conversar com a outra amiga que fala assim, não sentiu enjoo? Vai ficar louca, não é? Para que só eu então, né? Quer ver uma mãe que está com uma criança que tem cólica todo dia de noite e está conversando com uma outra mãe que fala assim, nossa, meu filho nunca teve cólica, dá uma raiva, não dá? Porque aquele é o processo dele, aquele é a vida dele. E Deus também sabe o quanto cada um de nós aguenta. A palavra diz que Deus não vai permitir tentação maior do que a gente possa aguentar. Não meça o sucesso da sua vida pela etapa que o outro está vivendo. Não meça o sucesso da sua vida por aquilo que os seus familiares estão vivendo. Saiba viver a etapa certa, o momento certo, não tenta acelerar. Uma outra coisa que eu entendo também, é que nós precisamos aproveitar o processo. Querido, uma mulher quando engravida, se ela gostar ou se ela não gostar, ela vai ter que esperar os mesmos 9 meses, não é? Ou tem como no meio da gravidez a mulher falar, não estou gostando dessa brincadeira, nasce agora? Não tem. Existem processos na nossa vida, existem lutas na nossa vida, que gostando ou não gostando, a gente vai ter que passar. E o que vai fazer a diferença no meio desses processos, é como eu vou passar por eles. Nós estamos sem carro, irmão, já vai fazer 2 meses. É horrível. Emagreci 3 quilos. Olha o lado bom da vida. Você está vivendo um momento da sua vida que você não gostaria de viver. Consiga enxergar a beleza no meio do propósito. Tem gente que só consegue olhar para o lado ruim da vida. Tem gente que não consegue aproveitar a beleza da caminhada. Foi assim com Abraão, foi assim com Caleb, foi assim com Moisés, foi assim com todos os homens da Bíblia, e é assim com a gente. Existem dias que a gente sai de um culto renovado, Deus falou com a gente, Deus liberou promessa, talvez naquela mesma semana vai acontecer alguma coisa com a gente que a gente vai ter vontade de jogar tudo fora, e desistir de tudo. Vai ter dias que a gente vai chorar, vai ter dias que a gente vai pensar que Deus esqueceu da gente, vai ter dias que a gente vai voltar de novo, não é? Vai ter dias que a gente vai se afastar da presença do Senhor, daí vai ter dia que nós vamos que nem o Chaves, né? E volta o cão arrependido, né? Mas querido, não tem a ver com aquilo que você está passando, tem a ver com como você encara o processo. Tem a ver com entender que nenhuma prova, nenhuma provação na vida é eterna. Vai passar, vai acabar. Por mais que a mulher sofra num processo de gravidez, ela vai acabar. Já já a criança nasce, não é? Daí é outro trabalho, não é? Daí é outra preocupação. Eu lembro que quando o Nicolas nasceu, primeiro filho, a gente é tudo besta, né? Criança fica fazendo aqueles barulhos enquanto dorme, né? E o Nicolas fazia um barulhinho, eu ia lá e colocava o dedo assim para ver se ele estava respirando. Vai
mudar o processo da vida. Mas não tem a ver com o que você está passando, tem a ver como você está passando, tem a ver com onde você está olhando. Tem gente que no meio da provação e da luta da vida, consegue enxergar a mão de Deus cuidando dele, e tem gente que só consegue enxergar o problema. Tem gente que passou pelo Covid, e nós oramos por tanta gente aqui, não é? Desde o começo da pandemia nós já oramos por tanta gente aqui. E tem gente que saiu pós-Covid com um ângulo da vida, com uma visão. Pastor, Deus foi bom com a gente, Deus livrou minha casa, por mais que a gente passou por alguns momentos de dificuldade com a doença, mas deu tudo certo, Deus cuidou da gente. Já tem gente que saiu da mesma pandemia, do mesmo coronavírus, da mesma quarentena, do mesmo isolamento, e só viu coisa ruim. É verdade ou não é? O vírus é o mesmo para todo mundo. Os dias de isolamento é igual para todo mundo. Mas você já viu que alguns conseguem sair do isolamento com uma visão do cuidado e da mão de Deus, e outros só do problema que passou? Uns saem do problema dizendo, graças a Deus, Deus cuidou de mim, eu estou vivo. E outros saem do problema dizendo, por que Deus deixou eu passar por isso? É verdade ou não é? E a gente poderia falar isso para tantas coisas, não é? Tem gente que passa por um câncer, por uma doença de estado tão terrível, e sai de um momento desse, tão grato pela vida, tão grato por aquilo que Deus fez. E tem gente que passa pelo mesmo problema, pela mesma enfermidade, e sai com outro prisma totalmente diferente. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: aproveite até as coisas ruins que a vida te oferecer. Enxergue Deus no meio até das piores situações da sua vida. Aguenta firme o processo. Vai doer, tem dias que vai chorar, tem dias que vai sofrer, mas também tem dias que você vai rir pra caramba. Tem dias que você vai ver a mão e o cuidado de Deus sobre a sua vida. É você que escolhe. Você vai reclamar de tudo ou vai festejar por tudo? Você vai se queixar de tudo ou você vai louvar a Deus por tudo? Você vai ficar só reclamando da sua família, ou você vai louvar a Deus porque passou por, olha, que período difícil, a sua família está de pé? Você vai só reclamar do seu serviço, ou você vai louvar a Deus porque no meio da pandemia um monte de gente perdeu o emprego e você ainda está empregado? O processo é o mesmo para todo mundo. O que vai diferenciar é a forma como você está olhando para os processos da vida que você tem vivido. Isaías 40:31 vai nos dizer: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Querido, entenda uma coisa: quando você faz sonhos e planos para a sua vida, e você fica lutando com a sua própria carne, para ver aquilo se cumprindo, e dá tudo errado, é frustração, é tristeza, é vontade de desistir de tudo, não é? Mas Isaías está dizendo, por outro lado, quando você passa pelos processos da vida, esperando no Senhor, enquanto você está passando, Deus está te renovando. Enquanto você está enfrentando a dificuldade, Deus está trazendo um novo fôlego de vida para você. Enquanto você está passando pelo vale da sombra e da morte, Deus está segurando a sua vida com as mãos poderosas dEle. O texto está dizendo: quem espera no Senhor vai sair do meio do vale da sombra da morte com as suas forças renovadas. Fora do Senhor, os processos da vida, eles nos machucam, nos ferem e nos fazem desistir. Mas no Senhor, até no meio da dor a gente é fortalecido. No Senhor, até no meio da crise,
nós somos levantados no Senhor, até no meio das adversidades, nós podemos sorrir. Com o Senhor, mesmo que vim temporais e vendavais, nossa casa vai permanecer de pé, porque os que esperam no Senhor serão renovados. São os processos, e não nos resta muita coisa, querido, a não ser confiar que o Senhor está no controle. Deus disse para o povo: vocês estão gerando uma promessa, e não foram dias fáceis no cativeiro babilônico, não foram dias fáceis que eles viveram. Talvez você olhe para a sua vida e diga: pastor, eu não tenho vivido dias fáceis, mas aquele povo também não. Mas o Senhor diz para eles: continue gerando, continue acreditando na promessa, continue crendo que eu estou trabalhando na sua vida. E por último então vem a terceira fase do processo, que é o nascimento, e é a melhor fase, mas também é a pior fase. Eu lembro que a Marina, no final da gravidez dos meninos, ela tinha que dormir sentada, porque se deitasse dava falta de ar, uma falta de ar que parecia que ela ia morrer. Tinha que colocar aquele monte de almofada, e nos últimos dias ela dormia meio sentada assim na cama. O Nicolas, a Marina não teve dilatação, não teve contração, não teve dor, não teve nada. Chegou nas 40 semanas e o médico falou: essa criança não quer nascer não, vamos tirar ele à força. E por isso que até hoje o Nicolas é sossegado da vida, o mundo está caindo e o Nicolas está falando: vamos Nicolas, nós temos que sair. Ele está se trocando bem assim. Já na barriga ele já era assim, já deu 40 semanas, tinha que nascer, e cadê o menino? Nada do menino, o menino está aqui, deixa eu. O Miguel não, o Miguel deu a 40 semanas ali, ele já começou a fazer força: eu quero sair, quero ir para o mundo, não é? Opa, chegou meu dia. E eu lembro que a gente chegou no médico, e a Marina com muita dor, a gente conversou com o médico, ele tinha feito parte do Nicolas já, e ele falou: olha, não tem nada de dilatação, mas ela está com muita dor, vamos fazer a cesárea dela? Eu falei: vamos. Ele falou: vou fazer os papéis da internação, você interna ela, e a gente faz a cesárea. Beleza. Cadê o médico? Sumiu. O médico sumiu para dentro do hospital e não volta com o papel, e estou eu com a Marina ali, e a dor foi aumentando, e eu fui com todo amor, segurei na mão dela, falei: ô amor, tá tudo bem, tá doendo, e ela pegou a minha mão com uma força, esmagou minha mão e falou: cadê o médico? Eu falei: amor, ele já vem. Vai buscar o médico agora, William. Irmão, saiu doido dentro do hospital, achei o médico, ele falou: verdade, vamos lá ver os papéis, numa calma, numa paciência, a dona quase morrendo de dor. Fizemos a cesárea, deu tudo bem. Mas querido, o processo de nascimento de uma criança envolve dores, muitas dores, e o nascimento de uma promessa também. Quando nós estamos prestes a viver o melhor de Deus para a nossa vida, o melhor tempo de Deus na nossa vida, sempre antes vai vir aquela luta feroz para nos parar. E tem gente, querido, que para ali, pertinho da porta do gol, não é? Porque vem a luta, vem a dor, vem o sofrimento, ele fala: não aguento. E eu acho que Deus está lá de cima olhando e falando: calma. E é o que Deus está falando com esse povo. Ele está dizendo: olha, eu vejo vocês tendo dores. Ele está dizendo: olha, vai ser difícil a saída de vocês do cativeiro,
Mas o mesmo Deus que anuncia dor e sofrimento, Ele continua, depois se você ler os versos abaixo, Ele vai começar a falar de coisas boas. Ele vai dizer: falaram que você era desprezada do Senhor, mas eu vou restaurar a sua sorte, vocês vão sorrir de novo, vocês vão cantar de alegria. Deus não só anuncia, vai doer, vai sofrer, viu? Deus diz para eles: olha, vai doer, vocês estão tendo dores de parto, mas vai valer a pena depois. Deixa eu dizer uma coisa, eu não sei que fase da sua vida você está vivendo, eu não sei que fase de gerar uma promessa você está vivendo, mas talvez está tudo bem hoje com você, mas talvez você está no estágio final, e tem vindo lutas sobre a sua vida, problemas, dificuldades, e você tem pensado em desistir, tem pensado em parar com tudo. Você que está aqui, você que está em casa, deixa eu dizer uma coisa para você: aguente firme o processo, porque nós vamos ser esmagados, nós vamos ser exprimidos. Deus vai permitir que situações dolorosas nos espremam, mas no final disso, elas vão extrair o nosso melhor. E há más línguas que digam que quando a mãe está tendo toda aquela dor, quando a criança nasce e o médico leva para a mãe ver, por alguns instantes, enquanto a mãe está contemplando o rostinho da criança, ela esquece da dor que ela estava sentindo naquele momento. Depois vai voltar tudo, não é? Se é cesárea vai doer, mas um tanto ainda. Mas naquele momento, quando a mãe olha para o rostinho do filho, nasceu, ela fica tão encantada, que ela esquece por alguns minutos da dor e do sofrimento que ela acabou de passar. Deixa eu dizer uma coisa para você: existem processos na nossa vida pelos quais nós vamos passar, que vão nos esmagar, que vão gerar tanta dor, que você vai achar que não vai conseguir chegar no fim delas, mas no final, quando você vê a promessa de Deus cumprida na sua vida, e quando você olhar para a promessa de Deus, você vai esquecer toda a dor e todo o sofrimento. Existem momentos da nossa vida que nós passamos, e que hoje, com algumas promessas que o Senhor fez a nós cumpridas, a gente olha para trás e de vez em quando a gente comenta, lembra aquela situação, e que a gente ficou até altas horas da madrugada na cama chorando. A gente não conseguia falar, a gente só chorava. A gente lembra que passou, mas não dói mais, porque a gente diz: valeu a pena. A gente chorou, mas valeu a pena. A gente sofreu, mas valeu a pena. As pessoas nos humilharam, mas Deus nos honrou, valeu a pena. A família se voltou contra nós, mas o Senhor nos honrou, valeu a pena. Eu lembro de uma história de um homem, 2 homens, amigos, estavam escalando uma montanha, e depois na descida, eles são surpreendidos por uma forte tempestade. Eles não conseguiam ver um palmo à frente do seu nariz. Eles lutaram por horas para chegar até no chão. Eles não conseguiam se falar, não conseguiam ouvir um ao outro. Os ventos eram muito fortes. E dado um certo momento, um desses homens ouve uma voz gritando para ele, dizendo: corta a corda. Mas era uma voz bem longe. E por algumas vezes ele ouviu essa voz que dizia para ele: corta a corda. Mas ele não teve coragem de cortar a corda. Não sei se ele pensou que era a voz do inimigo, né? É o Satanás mandando eu cortar a corda aqui, que eu vou me estrumbicar lá para baixo dessa montanha, né? Mas querido, quem estava gritando corta a corda era o amigo que já tinha chegado ao chão. Ele estava a poucos metros, era só cortar a corda e ele ia cair, ia machucar talvez um pouquinho, mas ele ia ficar vivo. Ele foi tão sacolejado pelos ventos que ele morreu pendurado na corda. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Às vezes nós estamos tão perto de tocar o chão, tão perto de ver as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida, e Deus também olha para nós e diz: corta a corda, seja corajoso, seja ousado, não desista.
Não entregue os pontos. Não desista da vida, não desista das promessas. E por falta de coragem, por falta de fé, a gente não dá o passo que precisa. E a gente morre pertinho. Pertinho de chegar no chão. Toda vez que eu vou fazer um momento de culto fúnebre, eu sempre digo algo. Deitado naquele caixão, não está uma pessoa. Está sonhos que nunca mais vão se realizar. Está palavras que nunca mais vão ser ditas. Abraços que nunca mais vão ser dados. Um pastor amigo meu diz que o lugar que tem mais sonhos enterrados é o cemitério. Gente que chegou pertinho de viver o melhor de Deus para as suas vidas, mas não aguentaram o processo, não aguentaram a dor e o sofrimento, desistiram, pararam no meio da caminhada, desistiram de andar com o Senhor, desistiram de vir para a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer nos encorajar essa noite e dizer para nós: talvez você tenha vivido um tempo dificílimo, porque está perto do parto. A promessa vai nascer, você vai ver ela, e a hora que você vê ela vai valer a pena. Talvez o Senhor está olhando para mim e para você hoje dizendo: não desiste. Fica firme. Não desiste dos sonhos que você tem. Não desiste das palavras que um dia você acreditou. Não desiste de crer que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que você pede, pensa e imagina. Porque depois de tudo isso, querido, depois de passar por todo esse processo, nós vamos ver a promessa de Deus se cumprindo na nossa vida, as palavras de Deus se cumprindo na nossa vida, e nós vamos conseguir cantar e dizer: valeu a pena as noites de choro, valeu a pena as vezes que eu fiquei tão preocupado achando que não daria certo, valeu a pena as vezes que eu tentei desistir, mas não consegui. Eu não sei quais processos você tem vivido na sua vida, eu não sei quão tentado a desistir você está, mas eu quero te dizer uma coisa. O Senhor olhou para aquele povo e disse: olha, vai doer um pouquinho mais, mas depois disso vocês vão sorrir. Deus nunca vai dizer para nós só que vai ser difícil. Ele sempre vai dizer: pode ser que seja difícil, mas vai valer a pena. Se coloca de pé. Feche os seus olhos. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, eu não sei quão desafiado você tem sido nos últimos dias. Eu não sei quais processos você tem vivido. Mas o Senhor olhou para aquele povo e disse: olha, vocês estão gerando uma promessa, e já está quase no final, aguenta firme. E talvez essa mesma palavra que foi liberada sobre aquele povo, está sendo liberado sobre mim e sobre você. Você também está grávido de uma promessa. E talvez não tenha sido fácil, mas Deus também olhou para você hoje e disse: ainda vai doer um pouquinho, mas vai passar.
vai valer a pena. Fica firme. Olha para alguém que está perto de você e diga: fica firme. Não, olhe para mais alguém, diga: fique firme. Não, que essa voz, nem você está firme, nem o outro vai ficar firme. Fala com a voz assim, fala: fica firme. Feche seus olhos. Comece a falar com o Senhor. Qual parte desse processo você está? Será que essa noite, esse tempo, você precisa pegar algumas promessas que você até hoje só ouviu e colocar elas para dentro e decidir por fé nelas? Será que você já está no meio do processo e está difícil? Ou será que você está lá no finalzinho, quando parece que nada vai dar certo, mas é porque já está quase acabando? Diga para o Senhor onde você está hoje no meio desse processo. Diga para o Senhor: Deus, vem ao meu encontro essa noite. Fortalece a minha vida. Fortalece meu coração. Talvez você está aqui, você está em casa, e os dias têm sido difíceis. Diga isso para o Senhor. Diga para o Senhor, diga: Deus, eu preciso ouvir tua voz. Diga para o Senhor: eu preciso ser renovado essa noite. Diga a Ele o que você precisa. Ele é um bom Pai, querido. Ele não vai deixar que você padeça sem te dar os recursos necessários para vencer. Vai falando com Deus.